Então, gente, na aula passada a gente definiu aí a energia cinética média do gás, né? Hoje a gente vai começar pela energia cinética média por molécula, que a gente vai usar a letra Ezinha minúscula, né? Acompanhada do C, para identificá-la. Então, ó, sendo o número de Avogadro referente a 1 mol, que a gente chama ele de A ou NA às vezes, né? Que é igual a 6,023 vezes 10 a 23, para N mols tem-se N moléculas. Então a gente tem que o N, que vai me dar um número de moléculas, vai ser igual a N vezes o A. Então a energia cinética média por molécula vai ser igual à energia cinética média do gás dividido por N, que é equivalente a N vezes A. A energia cinética não é 3 meios de nRT? Então a gente pode cortar o N com N aqui. E agora a gente tem duas constantes, né? O R e o A aqui. Mas quem que é o R sobre A? A razão R sobre A entre essas constantes é chamada de constante de Boltzmann, identificada com a letra K. Então, a gente tem que a energia cinética ela vai ser igual a 3 meios de kT, né? A energia cinética média por molécula, onde esse K vale aproximadamente 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. Então, a velocidade média das moléculas a gente também consegue calcular. Então, substituindo na expressão da energia cinética média por molécula, que a gente acabou de calcular, que é energia cinética igual a 3 meios de kT, a gente sabe que energia cinética é mv² sobre 2, onde o v² aqui é médio. Então, o v² médio ele é igual a 3kT sobre m. A gente cortou 2 com 2 aqui, sobrou 3kT e passou o m para baixo aqui. Então, a gente tem que a velocidade média é igual a raiz de 3kT sobre m. Se a gente substituir a constante de Boltzmann pela razão RA e a massa pela razão MA, a gente pode modificar essa equação, né? Então, ó, 3kT sobre m se transforma em 3RTA sobre AM. Então, eu corto A com A aqui e consigo obter a expressão da velocidade média, que é igual a 3RT sobre m. Então, nessa expressão, a velocidade média das moléculas que compõem o gás está em função da temperatura. Por exemplo, um recipiente contém 100 gramas de H2. A temperatura de 27 graus Celsius. Calcule a energia cinética média das moléculas do gás, a velocidade média das moléculas. Então, a gente tem a constante de Boltzmann igual a 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. A massa do H2 igual a 2 gramas por mol. O número de Avogadro igual a 6,02 vezes 10 a 23. Então, a resolução. Pela energia cinética média das moléculas do gás, a gente tem que a energia cinética é igual a 3 meios de kT. Então, substituindo, a gente tem o K igual a 1,38 vezes 10 a menos 23, vezes 300, que é a temperatura, né, em Kelvin. Então, ficou 27 mais 273, 300. Então, eu vou ter uma energia cinética média por molécula de 6,21 vezes 10 a menos 21 joules. E a velocidade média das moléculas? Sendo m igual a massa do H2 sobre o número de Avogadro, eu vou ter que meu m vai ser igual a 3,3 vezes 10 a menos 24 gramas.
Então, a velocidade média vai ser igual a raiz de 3kt sobre m. E a gente tem que a velocidade média vai ser igual a 3 vezes 1,38 vezes 10 a menos 23, constante de Boltzmann, 300 a temperatura, e o m, que é a massa, 3,3 vezes 10 a menos 24. Então a gente vai ter uma velocidade média de 1,9 vezes 10 a terceira metros por segundo. O trabalho em uma transformação gasosa. Então, se a gente pensar que o calor pode ser transformado em trabalho, o trabalho pode ser transformado em calor, esse princípio simples, né, de transformação de energia, conservação de energia, possibilitou aí a engenharia de diversas máquinas térmicas, né, pelo menos o começo da análise aí sobre como funciona uma máquina térmica. Então, olha só, supõe um cilindro que possui um êmbolo contendo um gás. Então aqui a gente tem um cilindro. Esse cilindro ele está aprisionando um gás aqui. Então aqui esse gás está sofrendo a pressão atmosférica mais a pressão exercida pelo êmbolo aqui, né? Porque é a pressão do gás aqui. Então, se fizer o aquecimento desse estado 1, o que vai acontecer aqui? Esse gás vai adquirir mais temperatura, adquirindo mais temperatura, ele vai aumentar a sua energia cinética, né, aqui dentro, fazendo com que haja expansão do volume aqui do cilindro com o êmbolo, né? Então o êmbolo vai deslocar para cima aqui. Então ele vai deslocar uma distância d, né? Deslocando a distância d, ele aumentou determinado volume. Aqui, né, houve uma variação de volume entre os estados 1 e o estado 2. Então, esse trabalho nessa expansão gasosa, se a gente considerar ela como isobárica, a gente vai ter no estado 1 e estado 2 pressões iguais, mas a gente vai ter um volume 1 menor que o volume 2 e uma temperatura 1 menor que a temperatura 2. Sabendo que o trabalho é igual ao produto escalar entre força e deslocamento, e que pressão é igual a força sobre área, eu posso isolar essa força como pressão vezes área, substituir essa força aqui no trabalho, eu vou ter que o trabalho vai ser igual a P vezes A vezes D, onde D é o deslocamento aqui e A é a área. Só que área vezes deslocamento vai ser quem? A variação do volume aqui, né? Então, A vezes D vai ser delta V. Então, trabalho vai ser igual a P vezes delta V. Sendo delta V a variação dos volumes, né? V2 é o volume final, menos V1, que é o volume inicial. Então, continuando aí trabalhando com essa expressão, analisando essa expressão quanto ao sinal, porque esse trabalho ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Vai depender dos vetores, né? Força e do vetor deslocamento. Só que quando um gás sofre expansão, o volume final V2 será sempre maior que o volume inicial V1. Nesse caso, tanto a diferença ΔV como o trabalho serão grandezas positivas. Então, quando o volume final é maior que o volume inicial, a gente vai ter uma variação de volume maior do que zero. Essa variação de volume sendo maior do que zero, o trabalho também vai ser maior do que zero. Aqui o trabalho está indicado com essa letra grega, porque esse aqui é um recorte do livro do Benigno Barreto. Se o gás
sofre compressão, o volume final V2 será menor que o volume inicial. Então, nessa situação, se V2 é menor do que V1, vai implicar no quê? Numa variação de volume menor do que zero. Essa variação sendo negativa, o trabalho também vai ser o quê? Negativo. Então, a gente tem que ficar atento à variação de volume. Se ocorre expansão, o trabalho é positivo. Se ocorre a compressão, o trabalho é negativo. Outra forma de se calcular o valor do trabalho realizado ou sofrido pelo gás aí é pelo gráfico P versus T. Então, o gráfico P versus T de uma transformação isobárica, né? A gente tem pressões iguais aqui durante a mudança de estado de V1 para V2. Aqui a gente vai ter a nossa variação de volume. Então, se eu calcular a área abaixo, aqui a gente vai ter o módulo do trabalho. Exemplo. Um gás sob pressão de 1 atm ocupa um volume de 600 cm3 a 27 graus Celsius. Ele sofre uma transformação a pressão constante e sua temperatura alcança 127 graus Celsius. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Observe que as temperaturas estão em graus Celsius aqui, né? Que o volume está em centímetros cúbicos. Pela equação geral dos gases, a gente tem que pressão vezes volume dividido por temperatura de um estado vai ser igual a pressão vezes volume dividido por temperatura de outro estado. Como as pressões são iguais, a gente vai ter aqui, nesse caso, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Isolando V2, a gente tem V1 vezes T2 dividido por T1. Substituindo aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 4. Nesse caso aqui, a gente está passando esse volume inicial, que está de 600 centímetros cúbicos, para metros cúbicos, né? Temperatura 2, que é 127 graus Celsius. A gente está somando 273 para colocar ela em Kelvin. E T1, que é 27 graus Celsius, também está sendo passada para Kelvin. Isso vai me dar um resultado de 8 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Sendo o trabalho igual a P vezes ΔV, eu tenho que ficar atento aqui à variação desse volume. Então, eu tenho que o trabalho vai ser igual a 1,013 vezes 10 à quinta, que é uma atmosfera, né? Só que eu estou trabalhando com Pascal, para eu ter meu resultado em Joule, vezes volume final, que é 8 vezes 10 a menos 4, menos 6 vezes 10 a menos 4. Então, o volume final é maior do que o volume inicial, a gente vai ter um trabalho positivo de aproximadamente 20 joules. E vamos analisar aí o que é a energia interna de um gás perfeito. A energia interna de um gás ou de um sistema, né, é definida como a soma das energias cinéticas, né? As energias cinéticas são quem? As energias de translação, de rotação e vibração. Essas energias cinéticas somadas à energia de interação entre os átomos é a definição de energia interna. Então, para o gás perfeito monoatômico, a energia interna é diretamente proporcional à temperatura do gás e é expressada por U igual a 3 meios de nRT, que é igual a 3 meios de PV. Isso é o que a gente definiu como energia cinética do gás. Que agora a gente está definindo como energia interna de um gás. Por exemplo, considere a constante universal dos gases ideais, R igual a 8,3 Joule por mol vezes Kelvin, e avalie o comportamento de 4 mols de um gás ideal para os seguintes casos. A. Qual a energia interna dessa quantidade de gás, caso seja mantida a 60 graus Celsius?
e qual a variação da energia interna dessa quantidade de gás caso a temperatura aumente até 120 graus Celsius. Então vamos lá, resolução. Então da questão A energia interna de A é 3 meios de nRT. Isso, ó, o N são 4 mols, né? Vezes o R, que é 8,3, mais a temperatura, que é 60, mas eu somo 273 para passar ela para Kelvin. Eu vou ter uma energia interna do item A aqui de aproximadamente 1,66 vezes 10 a quarta Joule. E a energia interna do item B vai ser igual a 3 meios de nRT também, só que agora eu tenho uma temperatura diferente, que é de 120 graus Celsius. Isso vai me dar uma energia interna de aproximadamente 1,96 vezes 10 a quarta Joule. Então, a variação da energia interna entre A e B vai ser energia interna final menos energia interna inicial, que é equivalente a 3 meios de NR vezes a variação da temperatura, né? Então, essa variação de energia interna aqui é dependente da temperatura. Então, a gente tem que a variação da energia interna vai ser aproximadamente a energia interna B menos a energia interna A, que vai ser aproximadamente 0,3 vezes 10 a quarta Joule. Essa variação de energia interna vai ser aproximadamente 3 vezes 10 a terceira Joule. E a próxima aula a gente vai trabalhar aí a primeira lei da termodinâmica.